noite, Angola. Boa noite, mundo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Digital Podcast. Eu sou a Jéssica Madalena e serei a vossa apresentadora de hoje. Então, hoje eu estou aqui com um convidado especialíssimo para falarmos sobre um assunto especialíssimo, principalmente para mim. Mas antes eu quero agradecer a todos os envolvidos para esse episódio acontecer. Começando pela Digital.ao, meus queridinhos. A Digital.ao é uma incubadora para empresas de base tecnológica. Vocês estão a entender? Startups, tens uma ideia, já sabes tudo. Só não tens o espaço, não tens apoio, não tens com quem se juntar. É só contactar a Digital.ao. Eu vou deixar o número aqui. A produção vai decidir e vocês podem tratar tudo. Inclusive, estão a ver esse espaço lindo aqui, esse podcast? Também é obra da Digital.ao. E eu não sou a maravilhosa que conseguiu. Tu também podes ter um espaço igual a esse. É só contactar e eles fazem aluguel e até ajudam com tudo, né, produção? A produção pode ser da Digital. Estão a ver? É só contactarem, pessoal. Quero agradecer também a Clichê Romântico por nos darem essas rosas maravilhosas. Deixam aqui o espaço lindo, bem cheiroso, estou a adorar. E vocês podem encontrar a Clichê no Instagram como Clichê Romântico ou pelo número deles, que eu vou deixar aonde, produção? Algures. Quero agradecer também a Carinho Doce por esses doces maravilhosos. Sempre a deixarem a conversa mais agradável ainda com uma comidinha. Hoje também vamos estar aqui a ser alimentados pela do Frango. Como assim do Frango, Jéssica? Estás enganada? Não, eu sei que existe a do Ponto. Mas a do Frango é a nova marca da do Ponto. Eles estão especializados em fazer frangos de qualidade. E agora vamos apresentar o nosso convidado, senhoras e senhores. Quem será? Chega de suspense. Ele é ninguém mais, ninguém menos do que o CEO do maior site de notícias do país. Senhoras e senhores, Sarchel. Bem-vindo, Sarchel! Olá, tudo fixe? Todo fixe. Finalmente. Finalmente. Yeah. E sabias que... Minha câmera é esta aqui, né? Não, está a comer onde posso- quiser. onde Onde quiser. tu te sentires à vontade. tá Mas bem. eu prefiro que olhes a Hoje para mim. si, né? Sim. Ok, tá bem, combinado. Sabias que és o padrão de convidado que nós sempre desejamos aqui? Uau! É, nós gostamos de falar de tecnologia, estamos à procura assim de um perfil assim como o teu. Estou lisonjeado. Olha, eu estava para fazer. Deixa eu ver se meu microfone está Sim, fixe. vai testando, produção também dá o ok se tiver tudo Tem que estar bem. assim, né? Acho que agora está ok. Tá ok. Yeah. Estava agora a ver a tua introdução. E por acaso estava a fazer publicidade gratuita do Ponto. Ah, não. A marca é mesmo do frango, é do Ponto. A do frango é da do ponto. Ok, yeah. É profissional. Não, nunca. Publicidade gratuita, nunca. Pensar, né? Primeira dica do CEO da Platina Line, publicidade gratuita, nunca! Hoje vai nos encher de dicas, né? Yeah. Epa, tô Vamos ansiosa. tentar, né? A minha pergunta vai ser assim, vai começar já em grande também, para combinar contigo. Uau. Sasha, tu consideras a Platina Line o maior site de notícias da Angola? Sim, isso é facto. Há 13 anos que, aliás, esse ano vamos celebrar 13 anos de existência e estamos a festejar em grande. E, digamos assim, desde 2000, primeiro já tínhamos um marco que era a questão da revolução daquilo que era as notícias digitais em Angola quando foi o nosso surgimento, né? Porque o molde que hoje se faz, quer a nível de redes sociais, quer a nível de site, aquilo que está-se a fazer agora tem um molde que é o molde Platina Line, literalmente. Seja todos que existem no mercado atualmente, o molde que eles pegaram é exatamente o da Platina. Ou seja, vocês são os pioneiros. Somos os pioneiros. A revolução começou mesmo conosco. Uhum. Depois, 3 anos depois da existência, estamos a falar por aí de 2013, provavelmente, claramente a Platina se tornou líder, isso porque já existia o Clube K, já existia o Ango Notícia, esses já estavam no mercado. E podemos até incluir também aqui a Agência de Notícias Nacional, a Angop, que também era uma fonte de notícias que os jovens iam buscar bastante.
Então, depois dessa data, nos tornamos realmente líderes, não só de Angola, mas também, digamos assim, não há nada parecido em África com o Platina Line a nível de Opa! comunidade, de projeção, de estrutura em si. Em Uau! África não há nada parecido com o Platina Line. Para encontrar algo que talvez esteja ao mesmo perfil, com o mesmo nível, teríamos que ir provavelmente para o Brasil. E talvez talvez não, tínhamos que ir para o Brasil e tínhamos que ir para os Estados Unidos, que são mercados muito maiores e superiores. Mas fora isso, no continente africano não há nada na nossa dimensão. Uau! Na Europa também acredito que não há, porque provavelmente teriam que ter tabloides maiores, mas com a projeção que nós temos, não há nível de comunidade, são mais de 6, 7, 8 milhões só de comunidade da Platina Line que nos seguem entre Facebook, Instagram, YouTube e Facebook. No Brasil aí já é que perdemos um pouco de rede, como se diz, né? Porque o público é realmente maior, tem grandes meios com uma comunidade muito grande nas redes sociais e com um alcance muito grande também, e muitos deles surgiram com grandes companhias atrás, né? Estamos a falar, por exemplo, de uma UOL, que era provedora de internet, então é uma gigante mesmo, uma Globo, por exemplo, com G1, que tem a Globo por detrás, são estruturas muito grandiosas grandes, e com orçamentos superiores. Diferente da Platina. Diferente da Platina. Nós tínhamos um meio aqui que era o Sapo Angola, em termos financeiros ou em termos de estrutura. Provavelmente era superior à Platina, mas depois de desmembrar e começar a fazer coisas menores, e agora está no Brasil e depois deixou nos outros mercados e está focado, ela perdeu essa estrutura ou esse impacto. O que deve ser segurado provavelmente é o dinheiro, porque ela pertence à Altice e a Altice tem muito dinheiro, que é a dona agora creio, do Meu Arena, não, Meu Arena não, do estádio que se faz os espetáculos. Eles são os donos. E acho que também são donos de uma companhia localmente, acho que é o Mel, é o Mel, porque a nós é de uma outra, de outros sócios, e fora isso não há. Então, e nós éramos o maior parceiro também, já agora, do Sapo Angola. Ok, Ou seja, nós vocês começaram como parceiros. exatamente, nós e o Jornal da Angola e outros meios éramos, o que é o Sapo? O Sapo era um portal de notícias, que é o verdadeiro termo do portal, né? Porque agora há uma onda muito grande de se falar de portal e falaste bem o termo. Nós somos sites de notícias, nós somos portal. Sim, tem isso também. E o portal agrega conteúdos de terceiros, ou seja, pega a notícia da Platina, da Angorrússia, do Angopo, do coisa, e coloca numa única página, mas direciona sempre para a página do parceiro. Isso é um portal. O site de notícia tem notícias próprias, tem conteúdo próprio e não um portal. Mas isso também mostra um pouquinho da relevância daquilo que nós temos e responde um pouco da sua pergunta, porque nós é que trouxemos esse termo muito em voga, de forma errada, né? De portal. Por quê? Porque eu estava no Brasil. Lá fala-se muito esse termo portal, não sei quantos. Então, por causa da Platina e eu de tanto chamar portal, e aliás, o nome também era um portal Platina Line. Depois é que fizemos uma edição ali, ficou só Platina Line. Então ficou muito isso, todo mundo seguiu a bala, portal. Tal como o CEO, que também veio muito nessa base. É verdade. Mas tu és o CEO, pelo menos? Eu não sou CEO também. Olha, ainda bem, esclarece já. Mas, embora que só e não. Por quê? Porque a minha empresa tem a versão limitada, que obedece apenas à questão de um diretor-geral, mas também tem a versão Platina SA, que contempla o CEO, que são as sociedades anônimas. Certo. Então, na prática, sou. Sim, estou a ver. Então. Uau! Oba. Adoramos! É da do Frango. É da do Frango? Ok. Muito bom. Muito fixe. Está com bom aspecto. Por acaso, né? Também gostei. Isso é repolho, né? Não tens nenhum problema, né? Não, eu gosto de repolho. Eu gosto de salada, principalmente. É saudável. O frango que eu gosto de comer é assim, tem que estar cortado e em pedaços assim bem pequenos. Muito grande, só assim mesmo. É por acaso, mas tu queres que troque alguma coisa, corta em pedacinhos?
Se puderem já fazer em Sim, pedacinhos só vamos melhor, fazer os frangos aí em me pedacinhos. facilita a Não vida. faço- Não está a dar trabalho, né? Os dois, porque eu também prefiro. Só estava Yeah. a esperar que o convidado Não, pedisse. porque depois temos que manter aqui o charme para depois o Sim. frango não cair pro lado e não sei É, quantos, tem tá isso a ver? tudo, tá a ver? Sim, pedacinhos. E eu também quero imitar o Sarcel. O Sarcel é mestre em tecnologia. Olha como é que ele mete o microfone dele. Nunca vi antes. Tá fixe o É, microfone? tá, mas é assim, né? Yeah. Assim. Aprendi. Próximos Então convidados o que meu me som tá bom? aguardem. Ok. O meu também, né? Nessa nova. Não? Ai. Olha, até se pudesse, embora que vai dar trabalho, se pudessem até desligar o meu som, o meu retorno seria fixe, que aí eu não fico. Às vezes dá uma sensação que o Já som não ouvi está a tudo. sair. Não, que o som não está a sair, que está a falhar, mas não está. E você tem tendência de parar. Sim. Yeah. Dá pra desligar O ou. meu só, mas o coisa mantém. Yeah? Dá? Vamos tentar. O Sasha como mexe, ele deve saber, deve entender. Não, senão tá meio tranquilo. Só não mexe à toa a produção. Ok, temos som, tá ok, tem som, não Agora ouvi. desligou o meu. Desligou? Desligou. Tem som. Agora eu consigo. Tu Eu tá... consigo te ouvir, yeah. Eu também. Tá tudo bem então agora? Para mim, e é melhor. Então tá bom. Ou aumentas um pouquinho, ligeiramente para mim. 1, 2, 3, tá fixe. Foi, né? Uhum. Então tá ótimo. Bem, como onde paramos? Estavas a dizer sobre o portal, CEO. Yeah. Tu eras CEO e ao mesmo tempo, né? Por causa daquelas Sim, questões técnicas. exatamente, eu posso me chamar CEO e diretor-geral porque eu tenho a empresa registrada nos dois formatos, limitada e sociedade anônima. E a sociedade anônima onde contempla a figura do CEO, que eu tenho um conselho de administração e pode eleger um diretor administrativo, um administrador executivo ou a figura do CEO, né? Muito bom. Mas Agora, há uma crítica muito grande sobre esse aspecto, mas eu acho que deviam deixar as pessoas em paz. deixa eu me considerar o que eu quiser. Não precisa empreender, Sim, isso é sim. bonito o termo, é para aqui Sim. tranquilo. Sim. Yeah. E continuando, tu falaste muito bem sobre empreendedorismo. Pode até ser discutido se és o CEO ou não, mas o criador és. Isso é facto. Sou o fundador, fundei há 13 anos, num quarto, quer dizer, no quarto, já estava fundada antes de eu ir para o Brasil, né? É uma história longa. Eu já tinha, quando começou a internet, sou um dos pioneiros da internet também aqui na banda. Oh. Olha, os cybers, usuários, não pioneiros de coisas, mas eram os usuários que mais. Tal logo começou a internet em Angola, eu fui dos primeiros a começar a ir no cyber a pagar eu não sei qual era o valor que se pagava na altura, se calhar era 10 kwanzas, ok? Consoante o câmbio. Que ia para lá, pagava, era no São João, em São Jorge e também no Chamavo, tinham os cybers. E consumia muito conteúdo internacional e de fora, novelas. E eu me perguntava por que não tem nada parecido para Angola, com as coisas dos nossos, e o que falta e o que não tem. Então achei que tinha que fazer uma coisa parecida para nós. E na altura era para ser focado apenas em música. Vi que aqui. Era, por isso é que eu tenho o termo platina, porque platina é o último estágio para quem lança 1 milhão, vende 1 milhão de cópias nos Estados Unidos, 30 mil cópias em Portugal, varia assim de país a país. E estava na dúvida como é que eu ia fazer em Angola, porque era caro, e depois surgiu a oportunidade de ir para a Bolsa por causa de um primo que estava a estudar em Criciúma, relação a Angola, e disse, olha, que era fixe levarem também ao Sarchel, não sei quantos, para estudar lá, é um bom local, e os meus pais resolveram mandar para lá para estudar. E vi lá a oportunidade para fazer o projeto. Eu não entendo nada de informática do background, ou seja, aquela que tens que programar, sou fraquinho, mas sou um expert na informática visível, né? A informática que todo mundo pode ir lá meter um dedo e clicar no rato, pensar e executar aquilo que alguém já pensou. Isso sou expert. Então, não sabia fazer o site, mas contratei uma empresa brasileira para fazer, que era a Publishes, que na altura paguei com a minha mesada 50 mil kwanzas, na altura são $500, né? Olha, 50 mil kwanzas já valeu bué, Meu Deus, que tempo bom. Que tempo bom, hoje nem $100. Ai, Deus sou, Yeah. Então,
paguei em 2 prestações e foi daí que começou o site. Isso no meu quarto, já no Brasil, onde eu era estudante, tínhamos uma residência, eu estava a morar com o meu irmão e o projeto começou lá. Rapidamente cresceu, por quê? Porque na altura, A concorrência era pouca. não, era a TPA, estava com o canal 2, tinha a TV Zimbo também e estavam a experimentar muitos conteúdos de entretenimento, né? Ok, certo. E havia necessidade, obrigado, e havia necessidade deles terem com muitos conteúdos e muitas das vezes os conteúdos eram polêmicos e não queriam usar a fonte eles próprios, queriam citar alguém e isso acabou por me promover. Citavam muito a platina, platina, platina. Depois também houve um outro problema. Na altura havia muitas polêmicas sobre a Rádio Luanda, dos tais pacotes, no pacote, para passar música, não passar música, e os músicos também estavam um pouquinho agastados com a situação e queriam uma alternativa. Então a platina surgiu como uma lufada de ar fresco, um novo auxílio para eles, para poderem estarem no mercado. Lembro que eu, na altura fiz até convites para o show da Yola Araújo, fiz muita coisa. Era realmente um amigo tecnológico dos artistas. A primeira página da Pérola fui eu que fiz, ela tem a página do Facebook, do Instagram, da Ari, de várias empresas. Quase todos eles começaram todos comigo. Exatamente, eu era o parceiro tecnológico de muitos artistas que surgiram na altura. C4 Pedro, a gestão também era o que fazia. Então, muitos deles surgiram comigo. Doug Murras também foi uma das pessoas. Aliás, Doug Murras foi o meu primeiro cliente. Foi ele que me pagou os primeiros $1000. E fui cobrir o carnaval na Bahia, né? Com o pessoal do Canal 2, que era da Luquênia, que foi também comigo. Acho que era Flash. Era o Flash. Na altura tive a primeira briga com eles, porque me encontraram a trabalhar até tarde. E eles vieram, e a Luquênia que me defendeu, e eles vieram os operadores de câmeras, os técnicos do Dogo, e falaram, você não para, você não descansa toda hora no computador, não se diverte. E quase que eu me fazia chorar. E a Luquênia me defendeu. Era assim. Até que é um bom motivo, né? Era um bom motivo. Não, o pessoal aí, quando você estuda, é complicado. Mesmo eu, na fase da faculdade, tive muitas críticas porque pensavam que eu não estava a estudar, que eu só estava focado com o meu negócio, que não era verdade. Claro que eu estava a me dedicar a ele, mas nunca descurei a parte da faculdade, tanto é que me formei e terminei com êxito. A minha monografia tive nota máxima, que é 10, mas também fui inteligente em falar sobre a platina, né? Que era o meu tema. O que já dominavas, a estratégia era justamente... Mas o segredo é esse, né? Porque o que acontece? E isso serve para quem vai fazer monografia. Quando vão fazer monografia, lembrem sempre de que o autor do tema é soberano, você que sabe sobre o assunto. Exatamente. Por mais que o professor esteja ali a avaliar a coisa, quem domina aquele tema é você, és tu. Então não se preocupem com nada. E foi justamente isso. Eu disse, ok, é a platina, então vamos a isso. Querem perguntar aqui sobre a platina, a banca dos jurados? Você só está da parte metodológica, né? Exatamente, ele vai aliar e era um plano de negócio. O objetivo era como implementar uma revista daquilo que era já digital em Angola. Então é baboseira. Como é que eu vou vender? Como é que eu vou fazer não sei quantos? Teoria versus prática. Então era baboseira, então Mas gostei desse tema. Gostaste? Vai um resumo aqui. Como montar um site de notícias em Angola? Não, o tema era como implementar uma revista. No caso, imprensa em Angola. Baseando-se num projeto que já era sucesso, que era o digital. No caso, que era o site, o Platina Line. Certo. E como fazer? Queremos dicas. Como fazer? É simples, tem que fazer um plano, tem que fazer uma pesquisa de mercado primeiro, é essencial. Estabelecer o público-alvo também é outro fator primordial para poder ter sucesso. Depois, estabelecer a estratégia, ter uma equipa e implementar. E saber sempre se vale a pena ou não lançar um negócio. Eu não lancei um negócio, por quê? Porque o meu objetivo com as revistas é que as revistas fossem realmente muito baratas de se comprar, mais barata que comprar um pão. Certo. E até agora não é possível vender a revista mais barata que comprar um pão, porque as pessoas não gostam de ler. Então, entre comprar um pão e a revista, vão comprar o pão. E também, comprar uma revista e ir para a Platina ver as notícias, vou para a Platina ver as notícias. Sim, aí teria uma estratégia que era as notícias seriam mais melhor tratadas ou com maior profundidade e com alguns conteúdos exclusivos, estando na revista física, né? Certo. Essa era a estratégia, ou seja, estava a falar do casamento da Ari,
falas um pouquinho no digital, mas os detalhes todos, o que aconteceu, se alguém lutou, se alguém jogou, só estaria na revista. Depois é que iria para o digital. Ok, muito bom. Então, são estratégias que iam ser utilizadas e pode ser utilizada. E é assim que se utiliza, né? E o que é que tu achas que mais te diferenciou de todos os outros sites? Bom, primeiro é que eu surgi primeiro, né? Foste pioneiro? Fui pioneiro, com exceção do Clube Cap e do coisa. Mas comparando a esses dois, o que é que me diferenciou? Nós viemos com um design totalmente atraente, muito diferenciado, bonito mesmo de se olhar. Hoje se olhas para o Clube Cap e não é desmerecer, o Kota Gama é uma pessoa que tenho muito respeito e falo com ele regularmente. Mas, por exemplo, se olhas para o layout é o mesmo de 20 anos ou 25 anos que eles têm de existência, não muda quase nada. O ângulo notícia é exatamente a mesma coisa. Então, já só o design em si já é diferenciado. Depois, o que é que nós acrescentamos? Começamos logo também com o conteúdo multimídia. Enquanto o multimídia está em voga, nós já estávamos a fazer há 13 anos, já tínhamos entrevistas em vídeo, já tínhamos entrevistas com imagens e texto, era tudo muito diferente e valia a pena realmente, as pessoas podiam perceber isso. Depois era notícia em primeira mão, era notícia exclusiva que tornava as coisas diferentes. Isso para quem vai fazer um negócio que não seja site de notícias, significa um produto exclusivo, um produto diferenciado, né, que a pessoa não tem, que não tem no mercado e que diz não. Aquele pão que eu comprar lá é mesmo o melhor pão. O arroz do ponto é espetacular, tem um sabor diferenciado que daqui a pouco já vou provar. Né? Então, são detalhes que tornam o teu produto realmente diferenciado. E o outro fator ainda, que acho que também fez muita diferença, era impensável há 13 anos. Você ter um Big Nelly para Lisboa, fazer um show na Aula Magna, que ele foi fazer mesmo, e ter cobertura em tempo real, então logo acabou, já tens as fotos, tens o momento todo. Não, as lives ainda foi um pouco mais tarde, mas ele já teve isso, por exemplo. O C4 Pedro ir para Moçambique, ou a Yola ir para Moçambique, a Yola Araújo, que foi na altura uma das primeiras, para gravar vídeos, e ter as fotos da gravação dos vídeos naquele exato momento, e as pessoas conseguirem ver que ela gravou um videoclipe antes de sair o vídeo. Então, tudo isso nós trouxemos de novo. Então, isso diferenciou. Fora o fato de que nós tínhamos segmentado o nosso negócio. Vocês são política, ok, não quero ir mais na política. Fiquem ali vocês. O país já está cheio de problemas, as pessoas querem se divertir, eu vou no entretenimento. Que é um erro muitas das vezes que as pessoas gostam de seguir, que só o que está a bater, que está a bater. Agora vamos todo mundo está no entretenimento, né? Porque acho que é mais fácil bater, porque é trend, então todo mundo quer ter os likes mais rápido. Mas esquecem-se que podem ir em outros setores que dá também o mesmo rendimento, falar de mulheres, falar de saúde, falar de futebol não angolano se calhar. Olha, pode até só ser futebol europeu, mas com linguagem angolana. Que está a faltar. Está a faltar, não tem? É um produto novo. Exatamente. Mas não tem. Às vezes são coisas diferenciadas que as pessoas podem ter e não tem. Ou seja, o maior approach da Platina foi ter arranjado um diferencial competitivo, né? Ou achas que o fato de também ter poucos concorrentes te ajudou a estar assim, impulsionou muito? Também. E até posso ser mais ousado, até hoje continuamos sem muitos concorrentes, ou quase sem concorrentes, porque os que supostamente são concorrentes não os considero concorrentes porque nós estamos no segmento que é do entretenimento e eles acabam por fazer quase tudo. Não segmento. Então usam um pouquinho dos nossos ingredientes para atrair público para o que eles fazem, ou porque esses meios fazem, mas na verdade não são focados 100% no entretenimento. E depois, mais tarde, é que veio a questão das lives. As lives, como é que surgiu as transmissões? Num belo dia, não lembro mais o ano, o Zuckerberg estava a lançar uma câmera minúscula, que era assim desse tamanho, pequenininha, do tamanho do nosso copo aqui, que era chamada Mivo. E ele falava já que o futuro será os vídeos, será digital. E desde essa data, achamos por bem de começar a investir muito mais em câmaras e nessa questão. Fizemos algumas transmissões, que foi a primeira do país, que era do Moda Luanda, foi um Moda Luanda que já não lembro, mas foi na Bahia. Foi a primeira transmissão que o país teve em direto, em streaming, né?
Depois foi só seguindo. E com a Covid só foi o bom. Ok. Mas antes já estávamos a fazer muitas Sim, transmissões em porque o Covid direto. foi em 2020, né? Vocês Sim, a começaram Covid foi muito antes. já estávamos a fazer muitas transmissões. Para teres uma ideia, nós já tínhamos, que depois tive que desfazer, porque também o equipamento era muito eh, complexo para aquilo que é a capacidade dos colaboradores que eu tinha na altura. Uhum. Já tínhamos, por exemplo, um carro de exterior que nós montamos. Ok. Carro de exterior, para quem não sabe, é um carro que as televisões convencionais usam para fazer transmissões em direto lá fora. Aqueles aparatos todos com equipamento, ou seja, um estúdio móvel dentro de um carro. Mas tu tinhas sócios Não, nessa não. altura? Eras tu e tu? Sempre fui eu e a minha irmã que somos. A minha irmã está com uma questão legal só, né? Ah, tu Porque eu fiz uma limitada e a limitada tem que ter no mínimo 2 sócios. Na altura também não sabia muita coisa disso, tanto é que a Platina FM já resistia só com um sócio, porque dava para fazer. Mas também não ia conseguir fazer pela segunda, porque só permite-se fazer uma uma vez. sociedade unipessoal só com uma única vez. Então, mesmo que eu fizesse com a Platina, com a Platina Line na altura, a Platina FM teria que necessariamente colocar alguém. Provavelmente ia meter o meu filho que já nasceu ou coisa parecida. Uhum. Mas a questão do negócio em si para crescer não depende necessariamente de um sócio. Às vezes, o meu primeiro sócio fui mesmo eu que Yeah. investi o dinheiro da minha mesada. Ah, mas até para essa estrutura toda. Essa estrutura Ah. toda é muito simples. O que ocorreu? Na altura, primeiro fui desafiado para fazer um programa que é o Platinando, que já existia na rádio, e depois a DSV, e aí eu tenho que dar parabéns ao Nuno. Esqueci agora o sobrenome dele, e é imperdoável. Nuno Santos. Ok. O Nuno Santos é um dos grandes mentores da SIC, e agora é o diretor-geral e mentor também da CNN em Portugal. E ele trabalhava na altura na DSV. Uhum. E chegou lá numa das reuniões que eles tiveram e já me acompanhava e disse: opa, como vamos lançar esse canal, tenho essa ideia assim, vamos desafiar esse maluco ali para vir fazer uma coisa conosco. Foi exatamente assim. E desafiaram-me a fazer o programa Platinando. Eu não sabia fazer absolutamente nada, a não ser ter câmeras pequenininhas, porque já tínhamos câmeras. E acho que até essa câmera ainda era emprestada. Era mesmo tudo muito amador, né? Era uma 5D, mas não era ainda na totalidade de mim. Acho que depois é que adquiri uma segunda. Tínhamos duas câmeras por aí que fazíamos isso, que era para fotografar e para filmar ao mesmo tempo. E começamos a fazer o Platinando. E começaram a nos pagar, e era já a fase da primeira crise do dólar também. Já o câmbio deles começou a migrar nessa fase. Então, nessa altura, começamos a ganhar dólares pela DSV. Nos pagavam mesmo bem, pagavam 30 ou 40 mil dólares por temporada de 3 episódios. Depois me foram desafiado ainda, também, para fazer um outro programa que é um talk show, que era o talk show da Karina Barbosa, que é o Vamos Conversar. E na altura fui procurar estúdios para fazer, ou seja, não tinha ainda o digital AO para procurar estúdios para poder fazer o talk show. Entendeu? Então eu fui procurar e disseram que não alugam estúdio, e já tinha o centro de produção de Camama que quase ninguém usava. Eu estava a pedir para alugar para fazer, ninguém queria. Mas então existia para quê? Veja só, eu que nem estava a usar, mas nem a própria TP usava. Então eu disse: tem que arranjar alguma solução. E descobrimos um armazém justamente aqui próximo mesmo também, aqui próximo daqui da Cuca, que era o armazém da empresa que faz a fio da Arena. Reestruturamos aquilo. Fizemos um estúdio lá e foi-nos pago. Na altura acho que nos pagaram, sim, 300 mil dólares em média. Olha, já na altura. Então tem uma estrutura. Você ganhar 300 mil dólares nessa fase. Nessa fase é alguma coisa. E no câmbio que estava subido de 10, você pode trocar um câmbio mais alto. Não viram nada, né? Mas vendi alguns dólares assim com preço mais alto. E o que fez? Isso nos ajudou a comprar o equipamento. O equipamento que era para alugar, fazer esse programa, eu acabei por comprar com este programa. Então foi aí que fomos começar a criar coisas ou ter equipamentos de televisão que nos permitiu estar prontos para a época da Covid, que aconteceu 5 ou 6 anos depois. Isso é muito bom. Tu já tinhas o espírito visionário, empreendedor, né? E tu também já tinhas mesmo a levar tudo a sério.
Já. Sempre veio a sério. Né? Desde o princípio. Tanto é que o slogan, quando criei a Platina, já era o maior portal de entretenimento e nem era ainda. Eu já Oh, tinha esse atraíste. slogan. Já atraí. Então, eu já sabia que seria grande. Uhum. E era Platina, além da questão da musical, Platina é o maior metal do planeta. Então, já sabia que também seria grande. Depois Já também pelo queria nome. que ele fosse uma comunidade, né? Que as pessoas pudessem dizer: eu sou platinado, tu és platinado, tu platinas, eu platina. Porque eu estava inserido no meio escolar. Então, o meu primeiro público era a comunidade escolar, então os queria que colegas. isso realmente fosse uma comunidade. Quem tem boas notas é um platinado, quem tem coisa. Então era um estilo de vida realmente que eu criei em torno da marca. Então sempre pensei grande Uhum. e sempre disse que a Platina queria me sustentar. Tanto é que quando regressei do Brasil, eu formei em administração de empresas, né, pela Unesco. A Unesco é uma das duas, está na posição Uma das 2000 maiores. do mundo. É uma grande universidade, mesmo uma das melhores do Brasil também. Quando voltei, o objetivo era muito para a família, não sei quanto era, olha, vai passar na Angola, vai estudar, entregar sempre assim. currículo. E o foco era esse, mas sempre permaneci firme por saber exatamente que a platina é que seria o meu ganha-pão. E até lá fiquei, e hoje tudo que tenho, casa, carro, sustentar o negócio que tenho, a estrutura que nós temos, é tudo a platina que proporcionou. Uma salva de palma. E tu falaste uma coisa muito importante que é a exclusividade. Uhum. E disseste que uma coisa que te diferenciou muito é o fato de ter notícias exclusivas. Yeah. Mas como é que tu conseguias? As fontes, na maior parte das vezes, eram os artistas. No início, era muito ter artistas chegarem no cantinho, aí no off. Olha, aconteceu isso. Oh! Olha, eu já tive notícias que até o pai era a fonte de notícia do próprio próprio filho. artista. Yeah, Mentira. então, era realmente bombástico. Yeah. Fantástico! Não, era o início da platina era pânico para muita gente. Eram coisas que nós não imaginávamos. Não imaginava. Teve um caso do Paulo Flores e a Irina Flores, que era um casal. O Paulo Flores ficou, segundo ele, né, ele depois escreveu no Facebook, terminaram comigo na internet, ao vivo. Ficou a saber em direto. Na platina? Na platina na entrevista com coisa que a Irina deu a falar sobre o assunto. Isso é sério? Foi na altura. Na altura estava a fazer coisas em direto, assim, espetaculares, de parar. Todo mundo mesmo está aí atento. Aquilo atingiu o bué de cenas. Falaram da Mel Chaves, falaram de muita gente, que por acaso ficaram minhas amigas. A Mel Chaves é uma dessas. É uma delas. Mas foi uma entrevista realmente bombástica da Irina. Ele falou de tudo, de drogas, de não sei quantos. Mentira. Ainda está por aí. Ainda deve estar disponível. Se vou ver o link, depois vou partilhar. Porque nós também temos uma particularidade. Primo sempre, ao longo desses 13 anos, pode perder tudo, mas Arquivo, conteúdo, né? arquivo, não. E isso é que nos faz também hoje do maior acervo no YouTube, por exemplo, de vídeos de entretenimento. Sim. São mais de 5 mil títulos diferentes de vídeos do YouTube. Realmente. Você encontra reportagem, encontra filmes, encontra séries, encontra podcasts, Verdade. encontra videoclipes. Os videoclipes dos artistas também é uma outra coisa nova que estás a falar sobre isso. Todo mundo na altura, em vez de ir na Afro Music, depois é que aprenderam, começaram a ficar espertos, começaram a pôr, cada um pôr seu videoclipe no seu canal, né? Canal, yeah. Mas antes, todos os videoclipes, o destino final era a platina. Os Matias, todos, era tudo o Rui Orlando, o maior videoclipe dele, o Prometo, está na platina. Ok. Yeah. Que é bom para vocês, né? Mas havia alguma negociação? Não, eles queriam visualizações, visualizações, então tinham que procurar quem lhes dava isso. Então, aliás, o termo estreia mundial para Angola também foi utilizado por nós e depois começaram todo mundo a usar, mas isso surgiu conosco. Ok, mas como é que tu conseguias as parcerias? Eles procuravam e nós dávamos as contrapartidas e falávamos sobre o aspecto. Tem um desses clipes também que parou, acho que foi o da Bruna. Foi o momento que ela separou-se. Não, o outro, o Tiamo ela já pôs no clipe, no coisa dela. Aquele que o Matias fez, A Força do Nosso Amor. Eu falhei, acho que eu falhei. Yeah. Também estreou na platina. A resposta do Dari ao C4 Pedro, que o Dita Finha produziu, foram bons momentos. Okay.
estás mesmo assim, Yeah. acompanhas o entretenimento angolano há muito Não, tempo. claramente. Nós somos o maior arquivo de fotografias de todos os artistas há muito tempo, são 13 anos. Tudo que é fotografia que existe na internet, de história mesmo, de É com mostrar o processo está vocês. conosco. Notícias é a mesma coisa. Para teres uma ideia, a Zap, quando produzia os seus conteúdos para o Zap News e outros conteúdos que eles faziam, quando iam buscar, quando querem falar de um artista ou de uma figura pública, a biografia onde eles iam buscar para preparar, para darem um apresentador, iam buscar na Platina. Então, nós temos realmente um acervo muito grande, que até já deve ser preservado nacionalmente, daquilo que nós temos da história da Angola. É um arquivo da Angola Yeah. toda, né? E a primeira tomada de posse em direto também, Também que depois foi. também fomos nós que fizemos, Ok. que era a da primeira do João Lourenço. Aliás, as duas foram do João Lourenço, né? Aquele passou o Bastião, no caso o Zé Eduardo para o João Lourenço, e a segunda agora, aquele foi São reeleito. Lourenço, ok, Yeah. muito bom. E agora vamos falar sobre ataques cibernéticos. É um problema muito grande para as empresas, Uhum, principalmente do setor bancário. uhum. Yeah. E a Platina começou como site. Uhum. E hoje em dia eu tenho visto muitas empresas nacionais e internacionais a reclamarem sobre os ataques na internet, né? Yeah. Como é que a Platina lida com isso? Olha, nós já sofremos isso várias vezes, temos exemplos muito reais. Um deles, vou começar por este, que é, perdemos a página do Facebook, acho que foi em 2010 mesmo, já ainda no Muito início. graças a Deus. Mas deu um pânicozito. O que é que aconteceu? Já estava muito próximo da Ela Araújo na altura. E tinha um jovem em França que era super fã, era obcecado pela Iola. E então achava que eu estava lá a prejudicar para ele não conseguir alguma coisa com a Iola. Era um psicopatazinho. E aí ele conseguiu um programa que gerava várias senhas a descobrir a senha de Facebook, das páginas. E conseguiu entrar no sistema da Platina, no Facebook da Platina, e tirou-nos a página dele e da própria Iola. Ele conseguiu até tirar o e-mail também da Iola. Mentira. Yeah, da Araújo. E depois o que aconteceu? Ele já entendia algumas coisitas de coisa, ele sempre que pudesse mandava e-mails e coisas. E eu depois, mais tarde depois descobri o IP. Mas antes criou-me muito pânico. Imagina Ele ameaçava e você ainda não tinha acordado para o assunto, você ficava na cama e coisa. isso está a Você vai fazer acontecer. o quê? Qual é a próxima? Qual é o próximo passo dele? E coisa. Mas depois fiquei calmo e fui Certo. agindo. E Certo. graças a Deus estava também no território certo, estava no Brasil. Ah, é isso. E aí aí também tem- era simples. Então o que é que eu fiz? Fiz uma carta, fiz uma denúncia, fui à polícia, fiz um BO e contratei um advogado na altura de um jovem que eles estavam a fazer programa para a Platina, faziam um programa de rádio. Nós começámos com site, também já fazíamos rádio online, também fomos pioneiros nessa questão de fazer rádios online. Ok, muito bom. Yeah. Depois é que surgiu a Rádio 300 e as outras que depois foram seguindo. Né? Então, na altura, eles foram para lá e fiz a carta, paguei os advogados e deram um ultimato ao Facebook que devessem repor a página, caso contrário iríamos continuar com uma ação judicial para eles. E foi só isso, resolveram, em 3 tempos devolveram a página. E depois as medidas para evitar situações Depois, iguais. claro, mudou-se as senhas, mudou-se coisas que nem. Uma delas foi realmente criar foi a partir dessa altura mesmo. Depois disso, nunca mais criei um e-mail dedicado tipo, para coisas importantes que seja realmente o meu e-mail comum, por exemplo. É e-mail totalmente diferente, que a pessoa nem imagina que aquele e-mail existe Isso, ok. para poder aceder, por exemplo, às páginas da Platina, é totalmente diferenciado. Boa, E muito depois, à medida que foi crescendo, também as próprias redes foram dando mais segurança à página. A nível do site, tivemos 2 ou 3 ataques que também foram sendo corrigidos por causa do login, e isso até hoje não existe. Às vezes, muito aqueles bom, ataques né? de baixar o site ficar mais lento Sim, e sim, ficar sim. impedido. Então, tem que estar sempre a renovar e é importante manter a segurança. A segurança é importante para não perder dinheiro, a Certo. banca, então, particularmente, nós podemos correr o risco de perder todo o conteúdo do site e até perder o nosso próprio
O endereço nem tanto, porque é sempre muito protegido, dá sempre para recuperar, fazendo. Agora dá, agora já tem fatores de autentificação, Sim, né? então facilita esse processo. Ok, Yeah. muito bom. E voltando ao assunto das Uhum. parcerias, Hum. como é que tu lidas com aqueles assuntos de fake news, Olha, é o grande vilão né? Da notícia. do meu mundo, porque a fake news corre muito rápido, Uhum. muito mais do que aquele conteúdo bem preparado, mas eu acredito, e isso dito também quando foi lançada a cena no Portugal, e até hoje não esqueço, de que as pessoas vão continuar sempre a procurar aqueles meios credíveis para lerem boas notícias, por mais que a fake news esteja aí em voga, as pessoas gostam de. Viraliza muito mais, mas o bom jornalismo é sempre bom jornalismo, uma boa notícia é sempre uma boa notícia. Então isso nunca vai estar em voga e realmente atrapalha. Mas o que mais me preocupa mais no mercado nem é muito isso, é aquele jovem que acha que tem um telefone, que pega uma notícia que custa luz, água, energia, salário imposto de renda, combustível, né? De uma empresa que está legal e paga tudo certinho. Ele pega naquilo, retira um pedacinho e transforma numa notícia como ele quer entender, transformar, e já se considera também jornalista e faz a notícia e coisa. Esses são mais preocupantes porque são os nossos maiores concorrentes na prática. São aqueles que pegam uma coisita que nós fizemos com todo o primor e alguém lá vem e pega e transforma aquilo do jeito que ele acha que deve transformar e sem um cuidado, sem um primor. Ou aquele que não tem preocupação nenhuma de lhe falarem que a água é preta e ele não sabe se a água é preta, mas como ele não tem endereço, não tem identificação, ele só sabe que tem, abrir uma página no Instagram ou no Facebook, ele só pega e diz a água é preta. E eu, que tenho isso, tenho um endereço, tenho não sei quantos, tenho um receio de ser processado e ter algum problema criminal com o assunto, ou até de desinformar e passar algo que seja pouco credível e depois estragar o meu negócio, tenho que ainda investigar, olha, se a água mesmo é preta, se não é, porque é que ela está preta, como é que coisa, só depois é que eu vou noticiar. E esse processo às vezes pode demorar um pouquinho e parece já que aquela pessoa é muito rápida e coisa. E o que acontece? Às vezes aquele que falou que a água é preta, até conclui que a água é preta, até essa água pode ser preta, né? Mas mas ele já falou que a água é preta. Mas adivinhando, na pressa, ele podia errar, né? Mas como eu tenho esse cuidado, Ele já passou, ele já viralizou. então eu falando já não é muito. Já foi exclusivo por Ele já falou que a água é preta. Certo. E vocês tomam medidas? As medidas são mesmo essas, mas eu prefiro continuar nessa senda do que fazer mal. Porque eu não posso estar a adivinhar se a coisa é verdadeira com base no comentário, se alguém diz lá é mesmo verdade, ou algum familiar próximo confirma, ou a própria pessoa lesada, por exemplo, não desmentir e confirmar que aquilo realmente é verdade. Eu prefiro realmente apurar primeiro, porque a notícia tem que se apurar, os fatos têm que ser apurados, do que fazer jornalismo de adivinha. E é o que existe muito. E na questão de créditos? Também é outro problema. Tanto é que depois disso nós deixamos de colocar logo nas fotos, uma foto ou outra ainda colocamos, mas aquilo chateou tanto que já não nos importa mais. As pessoas sabem quem produziu o conteúdo, se quiserem coisas também já não nos muda nada. Então, as nossas fotos que nós produzimos, os vídeos, quem quiser colocar, todo mundo tapa, né? E acho isso horrível. Você, vídeo do outro, produzir o seu próprio podcast, você vai lá, tapa o logo só para mostrar que aquilo é teu conteúdo. Muito mal. Mas não dá para processar? Dá, mas É muito trabalho. dá trabalho, mas não se sintam que são intocáveis ou que não coisa. É realmente que no fundo as pessoas acabam por saber que aquele trabalho é nosso. Hoje se eu pegar o conteúdo daqui, tapar e não mostrar que o trabalho é feito daqui, não estou a fazer nada, porque as pessoas conhecem o projeto, conhecem o cenário da GES, então ninguém vai. Eu acho que não é um problema, né? Porque o importante é passar o conteúdo e coisa. Agora, mas se apagam já o nome. Apagam o cenário. Se fazem uma inteligência artificial, te mudam o teu rosto, já se metem outra pessoa, dizem que é a Joana, aí já é grave. Aí mesmo é partir para a justiça, vamos lá.
colocar o cara Sim. noutro formato. E é interessante, porque agora eu estou a ver que uma coisa muito importante no vosso meio é dar a notícia em primeira mão. Yeah. Qual a importância disso? Podes nos explicar um pouco mais? Olha, é nada- um dos princípios do jornalismo é sempre dar notícia em primeira mão, apurar os factos Uhum. com rigor, isenção e credibilidade. Notícia de primeira é sempre boa. Então, por essa razão, deve ser, sempre que podemos ser os primeiros é sempre importante, mas isso não deve nos tirar o sono de querer ser sempre o primeiro, porque depois pode atrapalhar o processo de apurar Uhum. e matar o que é o mais importante, a credibilidade Uhum. e a isenção e seguir os bons princípios do jornalismo. De coisa. Alguém chega e acusa e coisa, e você não se preocupa nem em saber o contraditório e só quer ser o primeiro. Uhum. Estás a fazer absolutamente nada. Então, nem tudo vale. O jornalismo tem que ter sempre um equilíbrio nesse aspecto. E É isso verdade. nos faz realmente ser os primeiros e facilitar o nosso processo. Há coisas que só não fazemos com muito mais rapidez e coisa, porque realmente temos esse cuidado de aprimorar. As notícias nos chegam, as denúncias, as coisas nos chegam, Chegam, mas mas... há sempre o cuidado Uhum. de aprimorar. E depois em Angola tem uma coisa também que tem que se mudar. O responsável da empresa é o responsável primário de qualquer ação legal que possa ocorrer. Ou seja, o funcionário está livre quase sempre de Hum. qualquer ação judicial. É o Hum. dono da empresa. E tu és Então, contra isso? sim, porque não deve ser assim. Devia ser. Se o funcionário não tem cuidado de apurar, ele é contratado para ser jornalista. O jornalista tem que apurar a notícia. E ele não apura e eu que pago, não faz muito sentido. Mas infelizmente a nossa lei ainda. É porque ela lança em Pois, nome da Platina, não? não é por ali. O que acontece? Se você que faz a notícia, é você que tem que ser o responsável por essa notícia. Pode até a empresa processar também a empresa, mas criminalmente não devia ser Uhum. o responsável, mas sim o autor. Ainda bem que tocaste nesse ponto, porque eu queria Yeah. falar da estrutura interna da Uhum. Platina. Disseste que te começaste tu e a tua irmã. Minha irmã não começou, estava lá só por questões legais, Legais. Então eras só mas nunca, tu. nunca trabalhou na platina. Uhum. Yeah. Eras só tu. Uhum. Como é que criaste o teu time? Como é que montaste? Uma das coisas que tem que se fazer sempre quando não dominas o assunto, eu gosto de comunicação social, sou apaixonado por esse setor, Uhum. mas não me formei em comunicação social, me formei em administração de empresas. Hum. Então, a primeira coisa que eu sabia que tinha que fazer é trabalhar com quem realmente entende. Então, logo que eu cheguei do Brasil, a primeira coisa foi pegar estagiários, pessoas que gostam de comunicação, que trabalham com Uhum. jornalismo, para tocarem o meu negócio e eu ser apenas aquela pessoa que pensa. No Brasil eu fazia tudo, fazia o teste, escrevia, ia às entrevistas, já vi aqui para Angola, por exemplo, nas férias, cobria evento, tudo que os meus funcionários fazem, Tu já eu já fizeste. fiz. Não podem te Eu já mentir. fui cameraman, já Uhum. fui editor, já escrevi texto, já editei vídeo, já fiz Uhum. tudo isso. Então, Boa. eu já passei por esse processo todo. E até quero voltar a aprender a editar, porque acho que esqueci um pouquinho Ah, ok. a prática. Tem que ir Aí atualizando. atualizar, Yeah. e eu editava coisas muito giras. Ah, é? Eu pegava em videoclipes de cantores e fazia assim coisas, metia textos, metia efeitos, fazia umas coisas giras Oh, muito com o computador. bom. Mas Então, se calhar, olha, tenho que voltar a praticar. tu achas que a platina Uhum. declinou ou está sempre Não, a subir? tá sempre a evoluir. Cada ano que eu tenho é sempre um ano melhor do que o outro. Boa. Graças a Deus, ao longo desses 13 anos tem sido sempre assim. Ah, Nunca então, tive anos inferiores ao anterior. yeah. Então os quadros são qualificados. Então, os quadros são os possíveis. Uhum. Tem alguns que são qualificados, mas são os possíveis. Há alguns que também são bons e Uhum. acho que depende. Nós temos, por exemplo, muita tecnologia de ponta. Temos Certo. coisas que se realmente os quadros se aprimorassem mais e não sei quantos teriam a fazer coisas muito melhores ainda. É verdade, é verdade. Tem momentos que nós cedemos até equipamentos para televisões locais, nós já demos conteúdo, já transmitimos eventos em direto que nós é que produzimos Oh, para as televisões locais, TPA, TV Zimbo, que o conteúdo era nosso. Então nós temos capacidade para fazer o que for uhum. em Angola.
relativamente à estrutura. Então foi isso. Peguei os estagiários, os comunicadores que foram estudantes e todos eles quase todos se formaram, todos tiveram essa graduação, estando na Platina. A Platina acabou por pagar, entre aspas, eles trabalhando as suas formações e se formaram na Platina. E depois fui estruturando a equipa com o setor administrativo, setor de conteúdo, setor de técnica. Foi assim que foi feita a divisão. Hoje, atualmente, a estrutura é uma direção, né, administrativa, liderada por mim. Depois tem um diretor administrativo, tem também uma diretora de conteúdos, que é a Rosa. O diretor administrativo é o Manuel. Depois tem o diretor comercial, que cuida do comercial e marketing, que é liderada pelo Osvaldo. E depois tem a área de produção, que é liderada pela ela, que cuida de tudo que é produção da empresa, do grupo. No caso, até já não é mais coisa, agora é um grupo de comunicação, porque nós também temos agora uma rádio, temos o setor do live stream, que é a Platina Live Stream, tem a 360 graus, que faz aqueles vídeos reels, temos a Platina Media Filmes, que faz os filmes. Então é um setor grande que nós estamos aí a investir no mercado. E depois tem o setor de TI, que é que cuida de tudo que é tecnologia, tem o setor do transporte, tem a área de quê? Não, parou aí, acho, pelos transportes. Então, está assim mais ou menos dividida o time. Tu te mantens na parte estratégica. Eu sou apenas, nesse momento, estou mais na parte estratégica. Eu sou apenas, quase na prática, o pensólogo de tudo aquilo que se faz durante o dia a dia e estar aí buscar, fechar aquelas coisas que às vezes só o Sarchel consegue fechar. Certo. Então, estou mais nessa fase. A parte do conteúdo editorial, até porque o tempo se renova. Então, aí temos também uma renovação também a nível da redação, que são aquelas pessoas que fazem os conteúdos ou os textos. São todos muito jovens. Então, também não intervenham muito, controlam um pouquinho para manter aquele respeito, aquelas premissas que a Platina tem que manter com as pessoas, que deve respeitar, mas deixa eles fazerem muito aquilo que é a onda deles, porque a geração é nova. Que está a consumir os nossos conteúdos. Então não pode ser mais muito daquela visão do Sarchel de há 13 anos atrás. Verdade. Então deixo muito essa nova geração dos 20 e poucos anos a cuidarem da nova forma de comunicar da Platina. Então por isso é que as notícias também têm mais esse pendor e coisa. São muito apressados, querem tudo que chega já a despejar e não sei quantos, então tem que fazer às vezes um carrãozinho, calma aí, as falas, assim, vamos ainda pensar. Às vezes é uma foto de uma mulher nua, tem que dizer, calma aí, temos que proteger a senhora, não é, isso aqui não nos interessa, vamos falar de outra forma, não sem postar a moça, coisas assim. Vamos puxar uma foto dela mais bonita, mas explicar o que está acontecendo. É por ali. Ok, muito bom. Mas querem cobrir manifestações e você lhe diz, calma aí. Manifestação faz o Clube Capa, faz outros sites que são focados na rede, que são focados em notícias desse gênero. Nosso foco é entretenimento, nosso investimento, toda a tecnologia que nós temos é para o nosso mundo. Se o C4 Pedro ou o português estiver a ficar andando a fazer confusão na rua, sim, vai ter live. Mas se for um político que está a fazer isso, não interessa porque não é o nosso foco. Nicho. Não é o nosso nicho. Ok, sempre muito nichado, né? Sempre. Ser segmentado e manter o foco é fundamental para qualquer negócio. É fundamental. E se tu pudesses comparar a Platina de 10 anos atrás e essa atual Platina, o que é que achas que mudou? Mudou, eu acho, praticamente a estrutura. Nós éramos uma empresa de um quarto, começou no Brasil mesmo, depois foi mais num outro quarto, que todo mundo tinha que andar de táxi azul e branco para vir me trazer o material na casa da mamã. Depois numa sala assim como essa, em que todo mundo ficava aqui, eu ficava aqui à frente, todo mundo trabalhava numa única mesa. Aí na Milionário, obrigado aí ao Horácio Mosquito que iniciou esse escritório. E depois para um apartamento mais pequenininho, né, no Nova Vida, em que ficamos um bom tempinho, 2, 3 anos, em que fizemos muita coisa também por lá. E finalizando com a nova fase de um andar completo, de super grande, com vários compartimentos, onde você encontra todos os unidades de negócios da Platina. Então, só posso dizer que é grande. E ainda nesse aspecto, uma empresa
que começou sem com táxi azul e branco para andar e às vezes tem que chamar táxi e depender dos carros e da boa vontade de um colega, de um funcionário, às vezes, como por exemplo a Jamila, às vezes quando tinha trabalho, que era da ZAP, como eu tinha uma amiga que tem carro, às vezes para levar na pauta era aquela amiga que levava na pauta para ir trabalhar. Então, essa fase toda hoje tem 4, 5 carros à disposição para levar o pessoal. Então, essa é a nova platina. Então, não posso dizer que decaímos ou coisa, nós só evoluímos. Só evoluíram. E, Mas isso é do ponto de vista estrutura interna. não, quer estruturalmente e quer até a nível do conteúdo. O nosso conteúdo só melhorou. Porque o que é que acontece? As pessoas vão sempre dizer qual é o perfil do consumidor angolano, principalmente a nível de conteúdos e mesmo até em outras coisas. Tudo que é local nunca presta. Yeah. Não sei qual. E principalmente quando eles são muito focados em defender o que não se defende. Se gosta muito, por exemplo, do Anselmo, e se fala de uma notícia do Anselmo que pode até ser negativa para ele, aquela pessoa é capaz de não acreditar e criticar a notícia porque acha que aquilo não presta. Então surge aquela questão de criticar, a platina já fala à toa. Mas não é falar à toa, aquela notícia verdadeira foi apurada. Mas como ele é apaixonado, não se desliga, não faz uma análise desapaixonada sobre o assunto, né? Então por isso é que fazem esse tipo de comparação. É tipo como queriam nos pedir para tomar posição sobre a Unitas e Empelas e companhia, que não era o foco, nós não tínhamos que ter posição nenhuma sobre o assunto, isso não é do nosso interesse. E nos pediam que se não falássemos, estaríamos a ser inimigos do povo angolano, que não faz sentido. Então, é um pouquinho isso que o perfil angolano é, mas graças a Deus nós só melhoramos e eu acho que a notícia não pode valer tudo. O que acontece? Se alguém vem e fala que o Mário Antônio, que é cantor, tem problema de pensão alimentar, não paga a pensão alimentar para o filho e precisa de passar isso notícia na platina. Lógico, a minha filosofia que eu passo para a minha equipe para que eu mando seguir, isso não precisa ser notícia. Por quê? Porque ele vai falar quando o objetivo é o quê da senhora? Voltar a pagarem a pensão alimentícia. Ok, a notícia não vai ajudar a fazer isso. Por quê? Porque ele quando for com o advogado dele vai dizer ao juiz: senhor juiz, lamento, eu gostaria de pagar mesmo, mas como já saiu notícia, ninguém quer mais me contratar para fazer show. Já me sujaram a minha imagem, já ninguém quer mais saber de mim. Mesmo que for mentira, mas ele vai falar isso. Para se proteger. Então, isso é um caso que ele tem que resolver primeiro internamente. Certo. Conversa. Mas se o juiz aí está aí, não está a punir o artista, não está coisa, aí já é outro caso. Aí sim, aliás, eu seria o primeiro a querer ajudar nesse sentido. Ok, o juiz está sendo imparcial, não está a ajudar, então vamos fazer isso de notícia. Mas se o objetivo é realmente beneficiar o filho, não é notícia que vai resolver. Então tu também negocias. Faço esse papel sempre. Com os artistas, quando há esses problemas, o artista me burlou. Já foi a polícia? Não, ainda não foi. Então, isso é caso de polícia, não é caso de mídia. Polícia. Ok. Vai primeiro a polícia, resolva. Se a polícia não está a atender porque é muito fã do Anselmo, vem Agora aqui, sim. vamos resolver o assunto. Mas se não é, resolva primeiro bem. Ok, vocês também estão envolvidos em assuntos de justiça. Estou a gostar. Tem bué de casos. Ok, muito bom. E agora vamos avançar com o quadro TICs como aliados para o sucesso. Okay. Onde nós falamos desse mundo digital maravilhoso, mundo tecnológico, startups, sites de notícias e ver como é que a internet ajuda para o sucesso das mesmas. Okay. Bora? Tenho aqui umas Bora, perguntinhas vamos lá. para ti. Como avalia o estado de oportunidade atualmente em Angola para desenvolver negócios digitais? Estou a acabar a comida que me Não, deste, à vontade para comer. para não falar com comida na boca. Sim, sim. Tem que usar aqui o charme. Bom, nós temos muito talento, o mercado está aberto, acho que já foi mais difícil. Agora é muito fácil também ter acesso à internet e relativamente é barato e acessível para as pessoas. Mas o que acho que falta é justamente formas dos artistas, ou artistas não, estou sempre com os artistas, dos empreendedores conseguirem buscar financiamento para poderem apoiar seus projetos. Certo. Há muita burocracia, há muita
é excesso demais de regras para as pessoas Aconteceu poderem. contigo? Não, porque eu não pedi, mas já tentei pedir também, já vi que isso existe. E espero realmente que no futuro, daqui a 2, 3, 4 anos, se eu pedir alguma coisa e eu dizer que vou hipotecar a platina, sirva como garantia para me darem um crédito, por exemplo, bancário, que, 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 Uhum. que não existe. Eu não tenho que dar terrenos. Eu não, então, uma pessoa que começou agora, tem que, onde é que vai comprar? Todos os já compraram de valor. Na altura que eu tinha que comprar terreno, não tinha dinheiro para comprar terreno no Talatona. Para hoje vale US$ 1 milhão, por exemplo. Então não faz sentido esse tipo de pedidos que se faz. As nossas marcas devem valer isso. Um Tupuca, um Te Leva, ou uma outra marca conceituada, deve valer para qualquer empréstimo que nós vamos fazer. E também a tributação, os impostos devem ser melhor, mais bonificados e ser adaptado àquilo que é a nossa realidade. Não faz sentido eu estar a pagar os mesmos impostos que uma grande empresa paga, como se eu estivesse a ganhar milhões e milhões de coisas. Então devemos proporcionar isso para ajudar a criar mais empregos. Ok, mas de palmas, gostei. Gostei. Quais são os principais. Não. Quais são os principais avanços tecnológicos que tem observado em Angola e de que forma esses avanços têm impulsionado a Platina Line? Olha, um deles é a internet. A internet é muito boa já em Angola, que nos permite fazer vídeos, transmissões em direto com muita qualidade em Vocês é que HD. sabem usar, vocês é que estão a Não, usar da não. melhor Nós forma os usamos bem a avanços internet. tecnológicos. Fazer uploads com qualidade espetacular. Todos os nossos vídeos estão em 4K, para quem quiser assistir. Uhum. E nos permite fazer coisas giras. Antigamente nós tínhamos que comprar equipamentos muito caros para poder fazer uma transmissão, por exemplo, via rádio, pela nossa rádio, tínhamos que comprar isso, mas com a internet nós conseguimos fazer isso com nossos próprios telefones, então isso facilita todo esse processo de comunicação e de fazer transmissões em direto. Outra advento provavelmente vai nos facilitar quando queremos lançar uma televisão, os satélites vão nos ajudar bastante. Faz parte desse processo tecnológico que o mercado proporciona. Então, a tecnologia sempre foi um aliado nosso e a Angola está realmente a dar passos nesse sentido. Pode melhorar muito mais, sim, pode, e isso faz com todos nós ajudando e dando o nosso apoio em cada das tarefas que foram se proporcionando. Muito bom. Olha, eu estou a te ver aqui como uma pessoa muito visionária, Sasha. Estou a gostar e quero uma dica, esse é pessoal. Quero 5 tendências tecnológicas. Bom, não sei se consigo citar 5, mas vamos lá. Vamos então 3. Vou baixar. O, 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 o- a inteligência artificial é o futuro. Verdade. Vamos começar a demitir muita gente. Eu vi uma influenciadora digital, era inteligência artificial, meu coração começou a bater mais forte. É Vou complicado. perder o meu emprego. Podes perder emprego e chegas aqui. Cuidado dos nossos meninos estão aí atrás a editar. Vai lá, escreves tudo. Olha, o meu programa é assim, o convidado será o Sarchel, plano E é SA, plano B é 2, plano C é o 3. Então, olha, já existe um pouco isso. Eu também já. Por exemplo, em rádio, a nossa rádio por acaso não tem esse sistema. Mas há rádios no mundo que já têm esses sistemas. Nós não compramos essa câmera que facilita esse processo. Que ela já faz a edição ou já faz a realização da entrevista com base no som. Então já não precisa dos técnicos lá. Você vem, tem os seus convidados, põe tudo lá e então ele começa a trocar a coisa. Então, a inteligência artificial é uma das coisas que vai mudar completamente o futuro. Os óculos VR, né, que são os óculos de realidade aumentada, também é uma coisa que vai transformar claramente aquilo que é a nossa forma de consumir e viver as coisas. Hoje vamos poder ver uma casa que queremos comprar e já idealizar exatamente como é que vamos decorar, como é que ela deve ser, com que cor deve ser. Então, os óculos VR vai facilitar muito esse processo, a realidade aumentada. Há outra também que é as casas inteligentes, que são através da internet das coisas, também vai facilitar muito Vai. Essa é a o terceira, processo. né? Essa é a terceira. A quarta, o código QR já está a revolucionar Eu amo. totalmente hoje. Hoje, o meu cartão de visita é um código É um código QR. QR, né? E há coisas muito
coisas que vais poder utilizar, que vais poder pôr aqui na tela da marca que nos trouxe Tá a faltar a alguma comida do coisa? ponto, tens que colocar aí o Yeah. QR, já quem clicar e estiver a assistir, marca Pode só ali ver, e exatamente. vê. Há coisas muito giras. O Brasil, por exemplo, está a ensaiar um processo em que a publicidade está a passar e ela já é tão interativa com aquilo que está a vender. Se quer comprar o carro naquele momento, ele compra o carro. Se quer comprar o eletrodoméstico, também compra o carro e Ah, depois só recebe em casa. isso é sério? Já tem esse tipo de tecnologia. Eu tô Então, a amar isso tudo. o futuro é promissor com a tecnologia. Mas o Uhum. maior vilão deles é a inteligência artificial que temos que regular Não, para temos ela que ver. para ser um ajudador e não um vilão. Senão vai nos Ela vai destruir destruir. mesmo. É uma arma. Yeah. É uma arma. Quem tá a usar tá bem, mas nós Mas assim de o lá. melhor de tudo isso mesmo é o homem, é o ser humano, porque Nós é que estamos a fazer tudo isso. quem faz tudo isso é o homem e ele precisa sempre do homem para pensar. Então, Exatamente. devemos sempre pensar isso quando estivermos a pensar em tecnologia, que nós é que o fizemos. Verdade. E ainda sobre tendências. Uhum. Tu sentes que hoje a platina está mais up no Uhum. site ou nas plataformas digitais? Bom, depende. Uhum. O que é que acontece? Se eu estivesse num outro mercado e estivesse no Brasil, por exemplo, poderia estar mais up no site. Ou se estivesse nos Estados Unidos ou em Portugal. Porque as pessoas têm esse consumo, têm essa cultura De ir para o site. e também têm internet suficiente para ir para o site. As redes sociais oferecem muitas versões não pagas. Por isso é que o Facebook tem a maior parte da gente, todo mundo lá, porque hoje quase todo mundo navega no Facebook zero. E quem tem um pouquinho de capacidade está no Instagram. São públicos completamente distintos. Certo. E eu considero sempre, e sempre vai ser assim a minha premissa até morrer, que as redes sociais só são mesmo ardinas. O que é o ardina? É aquele que pega no jornal e vai na rua e diz, olha, o destaque do Jornal da Angola hoje é esse. O destaque do Jornal Expansão hoje é esse e você decide se vai comprar ou não. E as redes sociais é sempre isso só para mim. Ela, o que está a bater hoje é isso, mas se quer ler mais, vai para o site. Mas isso é verdade. Yeah. Para mim vai ser sempre isso. E por que é que tem dado certo? Quando esses problemas de WhatsApp sair do ar, Instagram sair do ar, Facebook sair do ar, eu estou sempre online. Porque o site está sempre lá. E tudo isso vai deixar de existir, mas o site vai continuar. Bem pensado. Então, eu já estou do tempo do Wi-Fi, MySpace e coisa. Então, sabemos como é que essas plataformas morrem. Yeah. E hoje, como é que agora, por exemplo, está todo mundo no TikTok? Por exemplo, se eu me focasse toda hora a seguir a bala, de que tenho que só me focar, olha, só o Instagram agora, só coisa complicado. E hoje agora está uma febre, todo mundo quer no Trades, né? Que lançaram agora as ideias no Zuckerberg. Sim, sim. Já foi meu ídolo, mas também já não lhe gosto, né? Oh, por quê? É simples, é um copiador barato. E eu acho que você, quando já é grande, deves ter um pouquinho de ética e de respeito com as marcas. Aquilo que ele fez, por exemplo, com o Snapchat, de copiar as funcionalidades porque não aceitaram comprar e depois colocou tudo no Story, no WhatsApp, isso não se faz. A forma como lidou com essa situação, acho que é incorreto. E a forma também como ele usa mesmo a própria plataforma para poder manter sem respeito, acho que devia melhorar um pouquinho. Então, já gostei muito dele, mas acho que Hoje em dia preferes quem? não tem ética no negócio. Yeah. E hoje em dia? Quem é assim que tu gostas? Não, Uma referência? ninguém em particular, eu acho que vou me citar a mim mesmo. Né? Yeah. Assim, em termos de criatividade. Conheces alguém muito criativa que gostas do trabalho? Por acaso, não. Eu assisto um pouquinho de cada, mas ídolos de tecnologia quase não tenho. Uhum. Yeah. O iPhone é sempre, o criador da Apple sempre, o criador da Apple fez umas coisas espetaculares. Uhum. Então vai ficar sempre na memória e até pela história dele. Uhum. Mas de forma geral, não. Tenho mais ídolos na música, por exemplo, Jay-Z e Beyoncé, que são os meus companheiros do dia a dia, dão-me lições diariamente sobre a vida. Mas fora isso, yeah. Ok. E o que é que tens a dizer Hum. sobre as páginas das redes sociais de meme e que acabam também por entregar muita notícia?
Eu acho que é errado e culpado é muito agora a nova onda de quem está a criar prémios para colocar no mesmo segmento sem segmentar as categorias de coisa, porque não faz sentido você colocar, e fizeram isso recentemente nos prêmios de publicidade, nos colocaram a correr com páginas de meme. Uhum. Até avaliarem a notícia, a qualidade do que eu faço e não sei quantos. Ele vai logo rir primeiro, porque já está a ver o meme e vai votar. Então não faz sentido fazer esse tipo de situações, porque não são mesmo site de entretenimento, isso tem que parar. Pode até ser página de entretenimento, mas site de entretenimento não é. E se for assim, fazem categorias de sapos, sapos de entretenimento. Esse é um deles, né, dos memes. Mas e esse é um daqueles que faz até um trabalho que não devia respeitar um pouquinho mais as pessoas. Bom, o sapo. É sim, não olha, como é que se diz? Não há ética naquilo que qualquer coisa ruim, apurando ou não apurando, é só disparar, torce para que as pessoas se deem mal. E não é assim, o meme tem que ter, mesmo até o meme, há regra e há limites. Mesmo o humor há limites para tudo. Você não vai fazer piada com infelicidade, com um problema alheio e depois as coisas. Então, estava a dizer que mesmo, então esses memes devem ser a categoria de meme tem que ser com meme, meme com meme, site de entretenimento. Então eu acho que e acabam por atrapalhar, banalizam um pouquinho aquele trabalho que é bem feito de quem realmente se dedica a isso. Mas Sendo assim, quem consideras teu concorrente direto? não há concorrente de direitos Na na platina? platina. Infelizmente não há. O Che agora aguenta. Não faz. O Chá faz. É um site de notícias e nós somos um site de entretenimento. Então, para ser um concorrente, nós tinha que fazer o mesmo serviço, o mesmo trabalho Ou que seja, nós. não tem concorrente direto. É um concorrente indireto. Direto não tem. E para ter uma ideia, agora no Angola comunica que estamos à espera dos prémios, não nos deram os Até prémios. hoje. Até Deixa hoje, só, yeah. né? Deviam até nos dar uma informação e nos pedir desculpas do que é que Uma se passa. coisa. E aliás, no próximo ano já digo aqui em primeira mão que não vamos concorrer. Primeiro porque estamos a ganhar há 6 anos consecutivos o prêmio de Angola melhor, Comunica? na Angola Comunica do melhor site de entretenimento. Já mudaram todas as categorias, já tentaram misturar com outros sites que não são iguais aos nossos. Já fizeram muita coisa para coisa, mas sempre ganhamos e esse ano voltamos a ganhar e ganhamos até com a página que informou que é o Chá, e com distância abismal de quase 600 votos de diferença. Eh, e agora, então, o que é que acontece? E queremos mudar esse paradigma. Nós achamos que há outras. Devia surgir outros meios, mas deviam realmente ser, como é que eu digo, ter realmente um foco naquilo que estão a fazer. E nós, o que é que nós fazemos? Somos entretenimento e damos um pouquinho do social, porque não se vive só de entretenimento, né? Às vezes tens que saber quanto é que está o dólar que o presidente inaugurou. Yeah. Os outros que supostamente são nossos concorrentes fazem de tudo. Então, você ser generalista, você não é nosso concorrente. Ou seja, você não vai ser concorrente de alguém que faz desporto quando você faz outra coisa. É mais ou menos a mesma comparação que faço connosco. Quando isso surgir, se calhar devemos ser concorrentes. Mas a distância é abismal, mesmo a nível de números e depois. Que zera todas essas páginas que existem no mercado se nós não tivéssemos tantos pedidos de publicação, se nós não tivéssemos tanta gente a querer estar na platina e só tivéssemos uma ou duas publicações para fazer. Iam ver também, supostamente, os tais milhares de likes numa só publicação, os milhares de comentários. É que nós dividimos muita coisa. Então, olhem mesmo para isso dessa forma. 30 postos ou 50 postos que deviam ser só 2, e os 50 mil likes que deviam ser só para 2, e é dividido para 100 postos às vezes num dia. Vocês por dia Nós têm publicamos uma média? a mesma média deve ser por aí 100, 300 publicações. Por dia. Para se irem lá na nossa página, então, são mais de 100 e tal mil publicações, é muito conteúdo. E não é porque nós não queremos, é que nós abraçamos Angola. A Joana e a Maria, que está a fazer uma coisa agora, se ela for esperar o perfil que às vezes de muitas páginas que fazem que o foco é ganhar like, tipo, não.
Me mandaste agora, metemos isso agora. Temos que esperar 2 horas para aquilo ainda circular para todo mundo, não sei quantos, para ir para engajar, para ter bué de like, para ter bué de comentário, depois vamos publicar a segunda. Nós não íamos comunicar nada, íamos ter tanta notícia atrasada para entrar no ar. E a notícia é urgente, a notícia não tem que esperar. Vocês são as que com mais seguidores, né? São 1.400.000 e tudo o resto tem sempre metade do que nós temos. Facebook, somos quase 12 milhões. A concorrência, ou a suposta concorrência, também tem sempre metade do que nós temos. No Instagram, no YouTube são 500.000, são mais de 240 milhões de visualizações de todos os conteúdos que nós já tivemos. No TikTok são 100 mil, também somos líderes. No Twitter também somos líderes, são 50 mil seguidores. No site são mais de 40, 50 mil pessoas todos os dias que visitam a nossa página. Okay, então é muita gente regularmente. E às vezes o que que acontece também? Que às vezes as pessoas pensam que o conteúdo não é entregue. O Facebook tem um problema. Quando você viola uma das diretrizes, ele deixa de entregar o teu conteúdo. Sim, eles são muito exigentes. Então, por exemplo, nós temos agora uma infração porque publicamos a notícia daquele jovem que se atirou de uma pedonal, né? Os meninos não tiveram esse cuidado de apagar e de ofuscar e não mostrar isso, porque eles suicídio, essas coisas eles só condenam automaticamente, então você não pode postar coisa a incentivar o suicídio. E publicamos isso. E por causa disso, a entrega do Facebook não tem sido fixe. E o cliente quer lá saber? Não, mas é tranquilo, depois dá sempre para compensar, porque acaba sempre, quem tem que ver ou a métrica normal, acaba sempre por alcançar. Não alcança a métrica fora do normal, porque o próprio Facebook já restringe, porque você violou uma regra. Mas no dia 10 volta ao normal. Mas no Instagram está aí. Se nós, com aquilo que nós publicamos, temos esse tipo de engajamento, imagina se nós publicássemos só mesmo 5 ou 6 posts por dia. Era para, em termos desse tipo de... Era para humilhar. Era para humilhar. Em termos desses números, mas ainda assim humilhamos ao nosso jeito, porque nós distribuímos. É tipo dizer que nós não temos pães, mas temos pães. Nós distribuímos só melhores pães para as pessoas, em vez de dar só pão para uma única pessoa. Ok. Agora me conta aqui uma coisa assim pessoal que eu quero saber. Qual é a diferença de um site de notícia e de um site de fofoca? Acho que é só o termo, mas o site até não existe diferença. O site de fofocas acaba por ser site de notícias também. Só que uma notícia. Sim, o de fofoca provavelmente é a segmentação que ele tem. É um site de notícias de atualidade, site de notícias de desporto, site de notícias de fofoca, que é o gossip, ou coisa. É só essa diferença, mas a diferença entre elas quase não existe. Ela precisa, o site de notícias precisa de mais um adjetivo para poder classificar o site de notícias. Ok, mas eu já vi, estava a dizer que vocês estão muito bem segmentados. Eu já vi notícias sobre política na Platina. Era isso que eu ia explicar. Nós somos entretenimento, mas a vida não é só do social. Então temos 1 ou 2%. É tipo aquele telejornal que você vê 95% de notícias de política, de desporto, de coisa, depois tem 5% para falar um pouco de desporto, tem um pouco de entretenimento, se a Madonna casou, uma notícia assim extra mesmo, ou se o Matias Damasio fez não sei quantos, e tens esse pouquinho para falar disso. E é mais ou menos como nós também. Okay. O nosso mundo é mesmo entretenimento, 95%. Mas depois o que acontece? A minha mãe agora vê Platina, o meu pai vê Platina, o tio X vê Platina, a primeira dama vê Platina, o presidente vê Platina. Então, ele só vai toda hora ver o que o da beleza fez. Tem que se ver um pouquinho também. Então, só foi isso que nós implementamos. Ok, vamos falar um pouquinho da tia que foi baleada. Mas os com mais relevância, né? Sim, só os mais relevantes, só o que bateu. Tipo, que não é tendência, que não é coisa... Vocês não, nem é vosso assunto, nem vos interessa. Nem estamos nem aí para isso. Tanto é que esses casos porque a noiva que lá apanharam com isso, não sei quando nunca está na platina, essas coisas não estamos nem aí. Ou manifestações, ou agendas políticas. Claro que também depois, quando há eleições, há uma tendência também, por uma questão mesmo também de estratégia, de abrir um pouco de mais espaço de antena para esses temas, né? Para dar espaço ao que o partido A fez, B, C e D fez,
para coisa, para atualizar. Tem as publicidades. Yeah. Vocês colocam as publicidades em formato publicidade ou em formato de notícia? Elas vêm em formato de publicidade e cada vez mais vai reduzir também, porque há outra forma de agora de fazer a publicidade. E só se mantém ainda porque as grandes, os pequenos, nós gostamos de ajudar os pequenos empreendedores, é que gostam das redes sociais. As grandes marcas estão todas no site, são os que nos dão o dinheiro e sustentam o nosso negócio. Então, mas o que é que nós fazemos? Tem vários formatos. Ela tem sempre, a pessoa quando vai ver uma notícia que é publicidade, vem lá escrito, vem um hashtag publicidade para identificar justamente que aquilo é uma publicidade. Quando paga um pouco mais, tem agora um novo formato em que a publicidade vem dentro da notícia. Então são formatos que... Mas agora eu queria saber, se por acaso eu quiser publicitar alguma coisa que não está dentro do vosso nicho, e eu quero que essa publicidade apareça em formato de notícia. Depende, o que é isso? Imagina, queres falar um artigo de política e quer pagar. Normalmente não é aceito. Se for algo social, se for algo de coisa política, tipo dizer, o camarada João Lourenço é assim, 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 Fala mal de um outro. Ou o João Antônio é assim, 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 mas muito focada na questão política. Não é aceito. Mas está a fazer, fazer um artigo de que a economia vai mal, que o preço deve ser coisa, já é aceito, já é um pouquinho mais flexível, é social e a pessoa pode ter um artigo de opinião sobre isso, isso é pacífico. Mas muito 100% de política deve ir nos sites que falam de política. E vocês, olha, contacte a página X. Não dá mais endereço, sugerimos apenas, não, preferimos não dar muitos palpites. Ok, muito bom. Bem, Sacha, muito obrigada. Mas agora vamos entrar num quadro interessantíssimo e vai responder algumas perguntinhas que eu tenho recebido ultimamente. Eu pedi nesse especialista que é muito especial. Eu todos os dias estou com ele. É mentira, todos os dias não, todos os dias de gravação. Senhoras e senhores, conversas com um especialista. O nosso especialista. Um menino assim todo piquititito é especialista em quê? Quero ver. Olá, Jessie. Olá. Olá. Ok, eu sou o Clevelino Marques, sou o responsável do estúdio, o IMS Studio Podcast. Tem que explicar bem qual é o estúdio. Estamos a falar de que estúdio? O estúdio que produz o Digital Podcast. Agora sim, estamos a falar desse estúdio aqui. Deixa eu falar o melhor podcast do país. É o melhor podcast do país. Tá vendo? Muito bom, Clever. Então, fala. Bem, este é o IMS Studio Podcast, como vem. Eu sou o Clevelino Marques, como já disse. E somos um estúdio pronto para produzir qualquer tipo de podcast. Okay. Desde de entretenimento, ou podcasts mais formais, como aqueles que também fazem só para publicitar cursos. Bem, e é mais ou menos isso. Ok, e como é que acontece tudo? Como é que acontece a magia? Como é que eu posso contactar a IMS Studio? Bem, nós temos as nossas redes sociais, o Facebook e Instagram, e IMS Studio Podcast. E também através do Digital AO podem entrar em contato conosco. E o que é que tu fazes no estúdio? Bem, vamos dizer, uma vez a Jessie disse, a alma do podcast. É verdade, nossa alma. Ninguém importa mais que tu, Clever. Sabem, pessoal, para quem não está a entender, o Clever é o homem da regi. Ele que controla tudo, a câmera do nosso convidado, a câmera da... Ele é o especialista. Mas, Clever, começaste tua carreira, tem quanto tempo de carreira tu? Bem, o estúdio em si existe há mais, neste caso, há mesmo tempo que o Digital AO, um ano e qualquer coisa. E eu comecei como um produtor de videomaker, praticamente. Eu comecei na 10ª classe, na ITEL. Ok. E Isso já... foi em que ano? 2018. Acho que já há mais de 6 anos. Já tem 6 anos de experiência? 6 anos de experiência. Meu Deus. Mas a tua primeira experiência foi com o Digital Podcast? Não.
Não, a primeira experiência foi com o podcast Conexão TI. É um podcast que o ITEL produzia. Nesse caso, o ITEL realizava. Eu produzia, eu e mais um professor que é o meu pioneiro, nesse caso, o que me ajudou a ter essas bases que tenho hoje. Certo. E podes nos falar um pouco dessas bases? Como é que é produzir um podcast? Tá a ver como é que ele é? Tá a falar aqui, já tá a olhar ali na produção pra ver se tá tudo bem. Olha, ele sabe tudo, nem precisa de falar. Tá bem. Nós começamos em averiguar. Ok. Nós começamos em averiguar primeiro o som, que é a essência de um podcast. Certo. Porque há uma diferença também de videocast e podcast. Estamos a falar de videocast, na verdade. Sim. Mas o som é, vamos dizer, o primordial num podcast ou videocast. Porque as pessoas às vezes estão no carro, baixam em formato de áudio e começam só a ouvir o podcast. Certo. Então a primeira coisa que devemos ter em conta é o áudio. Essa qualidade de áudio que nós temos agora. E tu vês aqui, nessa máquina, né? Essa é a masterizadora. É uma mesa feita propriamente para podcast. Ok. Para a Tascam. Quem escolhe isso? Vocês Sim. ou... Somos nós. Não é um padrão. Não. Somos nós que escolhemos. Ok. Nós definimos todos os sons que tem aí. Até se eu querer o beat dos lambas aqui. Acontece, por exemplo, nós temos um podcast que estamos a gravar. Passa a publicidade do Beatbox. Eles têm tudo pela bancada. Ali. Como é que eu faço? É só Estou trocar. a me sentir. Vocês já têm preferidos, é isso? Vocês têm um podcast que tem tudo pela bancada, Tudo como pela abertura? Abertura. Abertura, slogan, tudo pela bancada. Ok, muito bom. E como é que tu fazes isso? Como é que tu colocas os beats aqui? Nós temos um programa. O aparelho em si vem com um software da empresa Tascam. E com aquele software nós introduzimos qualquer áudio nesse masterizador. Muito interessante. Então, eu posso aparecer aqui só com as ideias. Certo. E a IMS faz tudo. Tudo. E como é que funciona a parceria? Percentagem, depois quando começamos a obter lucros, resultados bons. Certo. Como digital é um media partner ou um parceiro de mídia para o IMS Studio Podcast. Nós produzimos e eles fazem publicidade. Mas se for um titular, vamos dizer, uma pessoa singular que queira produzir o seu podcast, nós produzimos, também editamos e podemos também gerir as suas redes sociais. Ela só vem, sim, cobramos. Temos um pacote de slots em que os mais caros são os da noite, nesse período. Meu Deus, ainda bem que sou parceira. Nesse período são mais caros e nós produzimos para eles. Ele só vem e grava, leva e já está. E acontece também de parceria, por exemplo, eu sou jovem, estudante, tenho 19 anos, mas sou muito inteligente, meu sonho sempre foi produzir um podcast. Vou contactar a IMS e dizer assim, eu juro que esse podcast vai dar certo, confia em mim, mas eu não tenho como vos pagar. Vamos fazer algo experimental e quando começar a surtir bons efeitos, vamos dividir percentagens. Vocês também fazem esse tipo de negociação? Sim, mas tem que ser uma ideia, uma estratégia tem bem que ser convincente. muito, eu tenho que me entrar já na mente quando eu chegar, né? Eu tenho que pensar mesmo que será um sucesso. Tá bom, negaram a minha proposta. Quanto é que cobram? É muito caro para os jovens? Não, a princípio não. A princípio, vamos dizer o mínimo, 25 mil contos. É o preço mínimo. Por hora? Como é que funciona? Por slot. Nós temos um slot das 9 às 12. Esse é o slot mais barato e é o com mais tempo. Temos um das 13 às 14h30, por aí, 15 horas. E temos um das 17 até... Que é o mais caro, né? Não é o mais caro. 17 até 19. Então, das 19 às 21. Esse é o mais caro de todos. Esse é o mais caro de todos. E, por exemplo, o podcast dura 3 horas. Mas eu quero às 9. Sim, às 9 é o mais acessível. Mantém-se 25 ou pelas horas? Não, mantém-se 25. Mantém-se 25. Só altera se for naquele slot que só são de 2 horas, que eu disse.
das 12 às 14, não tem erro. Aqui altera automaticamente, Altera né? automaticamente. Muito interessante. O meu podcast tem 4 apresentadores. É sobre debate. E às vezes convidamos alguém. Onde é que fica a quinta pessoa? Nós estamos... É interessante, porque há dias tivemos vamos dizer, potencial convidado, ou potencial cliente do IMS Studio Podcast. Ele disse que são 4. E normalmente... Olha, tá sim. Numa coisa da minha cabeça existe. Existe. ele quer criar um podcast de futebol. Querem até meter uma relva sintética aqui na mesa. Vai ficar chique, E perguntou se é possível ter 5 pessoas. Eu disse que é possível. Mas como? Quero ver. Como? Nós podemos ter mais um aqui? Vocês têm os materiais? Temos mais no stock. Estão com tudo. Estamos com tudo. Nós temos possibilidade de ter pelo menos 6. Epá, tem a Digital Montal como parceiro, podem tudo. Mas Podemos as câmeras? Bem, nós temos 3 câmeras. Essa aqui, a que está a filmar a Jess e a câmera do meio. São Isso todas... dá uma vista... 360 graus? 360 não diria. Porque precisaria de mais 3 aqui desse Mais lado. 3 aqui. Yeah. Então como é que vocês fariam? Para as 5 pessoas? Nós teríamos uma aqui a filmar os 3 aqui e a outra os 3 aqui. E essa a filmar todo mundo. Ok. Então, isso já é uma dica que eu estou aqui. Que eu quero. Para um podcast, 3 câmeras é suficiente. 2. É suficiente. Esse já é o extra, esse já é o É o luxo. extra, o do meio é o extra, É o luxo, não É o precisa, luxo. né? 2. Eu, por exemplo, acompanho um podcast que só utiliza 2 câmeras. E eles não têm as condições que nós temos. Ele só tem 2 microfones, uma mesinha e um computador que utiliza para ligar as câmeras. Ok, muito interessante. E qualidade de câmera? As câmeras de iPhone num podcast é recomendado? Teria um trabalhinho para colocar no computador e transmitir. Certo. Talvez se fosse gravado, depois passaria por uma edição. E na edição é recomendado. É. O iPhone já foi comparado com uma Canon, se não tem erro, o iPhone Sim. 14. Em termos de qualidade é uma das melhores. Ok, muito bom. Se achou alguma pergunta? A Platina tem um podcast. Não podcast, mas todos os nossos conteúdos são feitos, digamos assim, na internet. A nossa rádio é visual e é a primeira rádio do país que é visual, que a pessoa ouve e vê, né? Quando estiver no carro, sintoniza 96.8. Se estiver em casa, no telefone, consegue aceder. Então, esses conteúdos são todos em podcast. Por acaso usamos quase tudo que tem por aqui, então o especialista só acabou por aprimorar mais aquilo que nós já sabíamos, né? E mostra claramente que tem muita experiência nisso. A diferença que talvez do que nós estamos a usar foi justamente para ter menos pessoas, infelizmente. Usamos quase tudo, todas as câmeras robóticas, em que uma única câmera, por exemplo, você colocando aqui consegue fazer até 12 cenários diferentes da pessoa, ou seja, ela grava 12, eu estou aqui, ela consegue já gravar a posição daqui, dali, daqui, 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 O mundo tecnológico está demais para mim. Facilita o processo. Essas câmeras que estão a usar aqui também são muito boas, usamos mais para reportagem exterior, mas hoje como a dinâmica às vezes prima por isso, às vezes nem tem muita gente, não há custo para pagar muita gente. Certo. Então, daí o nosso objetivo é ter essas câmaras robóticas. É um pouco comum já está a utilizar, porque facilita ter menos operadores a cuidarem dela. E será que é mais econômica? É mais econômica no sentido de ter menos pessoas a trabalharem. Cara, ela é. Por exemplo, custa mais que essas 3 câmeras juntas? Não. Não sei qual. Talvez. Dependendo não sei qual é esse modelo, porque os modelos às vezes enganam, mas imagina que são os modelos mais baratos que tenham aqui, é possível que seja uma câmera daquela custa em média $3.000. Estamos a falar num câmbio atual de 3 milhões de kwanza. É caro. Então, mas se forem modelos muito mais potentes, não. Porque uma câmera dessas da Canon pode até custar também $3.000. Então depende muito do qual é o modelo.
Mas o Zacana também já oferece modelos muito acessíveis para quem é jovem e quer empreender. Na ordem dos 600, 500, que filma em HD. Essa câmera filma em 4K. Nós, por exemplo, para controlar a luz também é tudo com tablet. O técnico não se desloca por nada. Se houver um problema muito grave, já tem que mexer aí no som, coisa, mas se não tiver isso, desligar a luz, desligar a coisa, é tudo com tablet e com a maquininha lá atrás na região. Muito bom. Yeah. Já tem um espaço assim, equipado como esse. São 3 ou 4 estúdios semelhantes. Queremos arranjar cliente, deu mal. Inclusive, não é concorrência nem tirar os negócios disso aqui. Há um projeto que estamos a fazer com a Unitel, em parceria justamente para dar aos jovens e à juventude terem espaço para fazerem podcasts. Tem uma sala para fazerem esse tipo de trabalho. E por acaso, eu precisava falar sobre a questão do futebol. O bola em campo tem um cenário parecido com isso, só que ainda não implementamos, que é com a relva. Não a relva artificial, mas fizemos em lona e metemos na mesa como cenário. Já existe esse podcast? Já existe. Deixa eu ver aqui até. Olha a câmera. Cuidado, Cleber, vamos processar. Eles começaram, não há problema nenhum. E há muitos formatos assim nesse formato. Né? Não, acho que o cenário nunca é motivo de processo. Acho que Olha a câmera, esta. Olha a mais próxima. Melhor aquela. Basicamente eles Adorei! transformaram a mesa num campo de futebol. A PayPay é que... Não, isso é de CV. Ah, De um podcast que nós temos. A ideia original é nossa, mas só eles colocamos como patrocinadores do projeto. não, gostei. E quantos projetos já tem aqui, Clever? No IMS. Bem, no momento temos 3. O Bitox, o Conversa aos Sábados e, claro, o Digital Podcast. Muito bom. E o choque de horários? Como é que vocês têm? Até agora estamos muito bem. Mas Conseguimos. se a demanda aumentar? Também vamos conseguir. Nós Você podemos não dorme, né? Você é mestre. Não tem dia que o Clever atrasou. Não tem dia que o Clever se importou com o fato do convidado chegar tarde. Ele está sempre disposto para gravar. É uma coisa que fazes com amor, né? Sim, realmente, quando nós fazemos o que nós gostamos, não parece trabalho. É, muito bom. Já tens 5 anos de carreira, né? Tipo nada. Acho que esse é o maior da Angola. É mentira, até que eu vou... Não, mas você... Não, o maior hub de podcasts, esquece, é mesmo Né? aqui. Yeah. Não tem nada. Bem, Até pela quantidade de conteúdos que são gravados aqui, que eu não tinha ideia, que depois da visita guiada explicaram. Ficaram certo. Nós ainda estamos para implementar, mas com o nível de coisas que nós temos que fazer, nem sequer dá espaço ainda de dizer, olha, João, vem gravar aqui o teu podcast, porque nós temos muita coisa ainda nossa própria para fazer. Sim. E já o digital não, tem espaço para coisa, ou seja, podes até numa semana, provavelmente, porque acho que esse é o que vai ser o futuro. Tens 10 podcasts de sucessos gravados aqui. Realmente. O objetivo é esse, Acho né? que o nosso maior foco foi o Flow Podcast. Não sei se notaram, É mais ou menos a mesma o cenário todo do Flow. IMS Podcast é inspiração toda do Flow Podcast. Gente, por que vocês nunca me contaram? Faz todo sentido. Faz todo sentido. E caminhamos para lá, isso é... Não, vai dar tudo certo. Vai, tá tudo perfeito. tens dúvida? Não, muito obrigada aos 2 convidados. Queres repetir o número para as pessoas ligarem? Tem páginas já? Acho que vai passar no rodapé. Não precisa, vai, né? A produção vai tratar disso. As páginas também vão passar, Tudo, certo? tudo. Vai passar. Ok. Pensa no caso dos jovens. Pensa com calma. Não tem o dinheiro, mas tem a ideia. Vocês podem ver como monetizar. Sim. Yeah? Não faça isso com os outros. deixem eles viverem os sonhos deles. Muito obrigada. Sarchel, muito obrigada. O que achou do nosso pratinho aqui do frango? Não vi tá comer. Não, comi o frango, comi o arroz, que correu muito bem também, e a batata. De 0 a 10. Muito bom. Gostaste? O frango principalmente, que até vou provar outra vez. Comprem. Recomendo. Quero agradecer também a Quem gosta de carinho cortado,
Pequenininho em pedaços, melhor ainda. Melhor ainda, né? É. E os doces e salgados da Carinha Doce, Por experimentou acaso também? não experimentei, mas vou provar os churros. Uhum. Estão Carinha Doce é com maravilhosa. bom aspecto. E, os churros eu conheço do Brasil, é onde consumimos muito. Eu estudei. Churros do Brasil, cuiam. Então com bom aspecto esses também. Devem também ser bons. Quer provar também? Tá à vontade. Já provamos. Você não da somos da casa. produção. Antes de chama- chegar para a mesa, nós temos que analisar primeiro. tudo. Yeah, temos que Pra saber se analisar tem mesmo veneno. Quero agradecer também a Clichê, que deixa esse lugar lindo. Tem mais algum podcast que tenha a Clichê como parceira? Tem mais algum podcast que tenha o privilégio de ter rosas em todos os episódios? Rosas verdadeiras, não são artificiais, hein? Olha, podcast chique, né? Desculpa os outros podcasts da IMS Studio, mas nós somos os mais chiques. Brincadeira. É isso, pessoal. Muito obrigada a nossos convidados. Sasha, quer dar algumas dicas? Quer se despedir? Mandar beijos? Um abraço a todo mundo que nos acompanhou. Aprender a sua audiência não é fácil. Ficaram até o fim é porque falamos alguma coisa útil. Agradeço desde já. E dá muita força aos jovens que estão aqui. Fiz a visita aqui guiada. Quem está a trabalhar são jovens muito talentosos, com muitas boas ideias. Verdade. Que às vezes mostram um pouquinho daquilo que eu gosto sempre de defender. E jovens devem acreditar. A câmera é essa, né? O Estado angolano nunca me deu nada. Tudo que eu consegui foi por esforço próprio e correr atrás. Então não esperem muito do Estado, dos jovens, juventude. As coisas, claro que o Estado deve colocar condições essenciais e não sei quantos, mas não esperem muito disso. Vão atrás de vossos sonhos, corram atrás de vossos sonhos. Eu ouvi jovens assim nesse perfil, nesse estilo, com vontade de trabalhar, com vontade de criar coisas deles e estão aqui a mudar e provavelmente vão ser os revolucionários da questão do podcast em Angola, com força de vontade. Então, às vezes é só fazer uma pequena coisinha que às vezes nos dá sucesso e é isso que os jovens devem se focar. Deixam as distrações para o outro lado. Se ficarem esperando do dinheiro para fazerem alguma coisa, não vão ter. Não é obrigação. Aliás, aquele dinheiro é meu também, então meu dinheiro o Estado não pode distribuir à toa. Porque todos nós somos contribuintes, então também tinha que distribuir para todos. Eu vou pedir também a minha parte. Vamos reclamar? Vamos reclamar. Não, dá financiamento aqui, também quero. Se é de graça e oferecer sem fazer nada, também quero. Então não é por ali. Então nós devemos ser agora, exigam sim educação, saúde, essas coisas têm que se exigir. Mas tudo o resto nós temos que correr atrás. E gostem e aprendam a trabalhar. Os jovens gostam de trabalhar. Outro assunto. Esse é um problema dos jovens. Jovens angolanos. Não gostam de Todo trabalhar. jovem. A maior parte deles não gosta. Escolhem muito os empregos, escolhem muito o que ganhar e às vezes não fazem nem sequer um sacrifício para fazerem aquilo que eles querem, podem e devem fazer. Então devemos aprender isso. E há um outro problema também dos jovens. Trabalham muito para ganhar o salário. Ou seja, vocês veem jovens muito dedicados. Na última semana que é já para ganhar um salário e na primeira semana para ganhar um salário. Depois dessa semana já não existe. E o funcionário não pode ser um funcionário que só vem para trabalhar para salário. Ele tem que estar comprometido com a empresa. Às vezes também depende muito do chefe ou do líder, né? Como é que eles motivam. Isso também é verdade. Mas ele em si já deve ter esse perfil. Se for a trabalhar pelo salário, pelo dinheiro, sempre que nos depositarem com o dinheiro vai ser sempre pouco. Eu próprio, quando me depositam dinheiro, acho que é bué, mas antes, quando chega, já mexe só 50 ou 10 ou 1000. Já foi. Já não é bom, já não é grande dinheiro. Dinheiro já é pouco. Basta só mexer um pouquinho. Então, o dinheiro é só bom antes de vir. Quando vem, já não. Já é pouco. Agora as dívidas. Agora é isso. E mais o câmbio. É complicado. É verdade. Muito obrigada, Sachel. Nosso especialista. Quer deixar algumas palavras? Bem, ao público, né, que quer ou tem uma ideia, que quer criar um podcast, nós, como IMS Studio Podcast, estamos aqui para ajudar. Estamos abertos também a parcerias, estamos abertos a promoções e no IMS Studio Podcast é você quem faz. Uou! Esse slogan pensaste agora ou sempre existiu? Sempre existiu. Gostei. Muito obrigada, pessoal. Um beijo grande a todos que nos acompanharam. E é isso, Digital Podcast.